Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando e sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, querida Irmandade, nosso estudo de hoje é a mudança do dia santo. Bom, como bem sabemos através do último estudo, o mandamento do sábado foi guardado pelos cristãos antigos, porém esquecidos por muitos no mundo moderno. Um grande número de igrejas e seus membros consideram como dia santo o domingo, porém em nenhuma linha das Escrituras há tal ordem para esta mudança. Pois bem, mas então em algum momento da história alguém fez esta modificação do dia de guarda. Vamos então agora analisar alguns pontos essenciais referentes a este assunto. Primeiro, Deus ou Cristo fizeram tal mudança? Segundo, quem mudou o dia santo? E terceiro, como esta mudança aconteceu? Vamos ver então as respostas para estas questões agora nesse estudo. Deus ou Cristo fizeram tais mudanças? Bom, quando Deus deu seus mandamentos ao seu povo, Ele também deixou bem claro de que nenhum ser humano poderia mudar as suas ordenanças. Vamos ler o que nos diz Deuteronômios 4, versos 2. Está escrito: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que lhes ordeno. Então, nesta passagem que acabamos de ler, Deus não autorizou que nenhum homem modificasse os seus mandamentos e também posteriormente não revogou tal proibição. Leiam comigo também as passagens de Malaquias 3, verso 6 e Tiago 1, 17, que nos dizem: porque eu, o Senhor, não mudo, e também toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Podemos então entender através destas passagens que o nosso Criador não muda a sua essência ou sofre algum tipo de evolução com o passar do tempo. O que Ele fora desde os tempos antigos, Ele será hoje e também será por toda a eternidade. Jesus não aboliu nenhum ponto da lei de Deus. Ele sim confirmou que sua vinda não seria para abolir e que nada da lei seria retirado até que céus e terra existissem. E pelo visto, céus e terras ainda existem. E também vemos Cristo e seus discípulos guardando o dia de sábado, inclusive após a sua morte, conforme lemos em Lucas 4,16 e Lucas 23, versos 56. Será que Cristo, em anos de ministério, teria se esquecido de advertir a seus discípulos e seguidores que após a sua morte, na nova aliança, não poderiam mais guardar o mandamento do sábado? E que se também ele tivesse, de fato, violado o mandamento do sábado, seus discípulos e seguidores assim também não o fariam? Pois conforme está escrito, nós devemos seguir os seus passos, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, do verso 21 ao 22. Obviamente que a passagem de João 5, verso 18, em que Jesus então estava sendo acusado de violar o mandamento do sábado, ele de fato estava realmente violando, porém violando na concepção dos fariseus, pois ele havia realizado então um milagre de cura. Porém, no mandamento genuíno de Deus, não existe nenhuma proibição referente a se fazer o bem no dia de sábado. A proibição do descanso do sétimo dia é referente ao trabalho servil e a trabalhos lucrativos e profissionais. Inclusive, na passagem de João 15, verso 10, ele afirmou sim ter guardado todos os mandamentos de seu Pai.
Inclusive, Tiago nos deixou em um de seus manuscritos a seguinte advertência: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, se tem tornado culpado de todos. Porque aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Porém, se tu não cometeu adultério, mas matou, estás feito transgressor de toda a lei de Deus. Muitos compreendem de que, ao afirmar tal coisa, Tiago estava dizendo que, já que se você transgredir um mandamento, você transgride todos, então não precisamos cumprir nada. Vejam só que absurdo. Muito pelo contrário. Tiago estava nos alertando de não fazermos, entre aspas, feira com os mandamentos de Deus, ou seja, escolhendo aquilo que é mais barato, que é mais fácil, que é mais conveniente para a nossa vida. Pois se nós transgredirmos deliberadamente um mandamento de Deus, nós somos transgressores de toda a lei. Por isso que existe aquele jargão que para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Se você é transgressor convicto de um mandamento, você se torna transgressor de todos. Então, como podemos ver claramente, nem da parte de Deus e tampouco da parte de Cristo existe alguma ordem, menção ou exemplo de que nós devemos transgredir o mandamento do sábado. De acordo com as Escrituras, o dia do Senhor é o sábado. Vamos ver o que está escrito em Êxodo 20, verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então não, a santidade do sétimo dia não foi anulada e tampouco transferida por Deus ou por Jesus Cristo. Então, quem mudou a santidade do sétimo dia para o domingo? Bom, quem oficialmente adotou como doutrina a mudança do dia de guarda do sétimo dia para o primeiro dia da semana foi a Igreja Católica, na qual se achou no pleno direito e autoridade divina em transferir o dia santo para o domingo. Em muitas literaturas católicas vemos também tal evidência desta mudança. Vemos algumas afirmações da Igreja Católica referente a tal transferência do dia santo para o domingo. Escolha do domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Também escreveram: nós, cristãos, celebramos o domingo porque neste dia Jesus venceu a morte para a nossa salvação. Também está declarado: pelo meu divino poder eu aboli o dia de sábado e te ordeno guardar o primeiro dia da semana. E todas as nações se ajoelham em reverência e obediência ao comando da Santa Igreja Católica. Também afirmaram: o Papa e Deus são o mesmo, logo ele tem o poder nos céus e na terra. Também escreveram: o Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Estas são apenas algumas de várias declarações absurdas que partiram da Igreja Católica no decorrer dos séculos em seu reinado blasfêmio. Mas isso já havia sido profetizado pelo profeta Daniel, que deixou uma advertência muito clara para nós nos dias de hoje. Ele teve um sonho de 4 bestas, na qual as 4 representavam um reinado sobre a terra. Na 4ª besta, o que ele nos adverte? Vamos ler Daniel 7, verso 25, que está escrito: proferirá palavras contra o Altíssimo e perseguirás os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Conforme então esta figuração que você está vendo referente à 4ª besta do sonho de Daniel, que representa o poder papal romano,
como podemos ver nos fatos históricos, com suas inquisições, perseguiram aqueles que se opuseram à sua doutrina e massacraram homens, mulheres, idosos e crianças. Inclusive modificaram o calendário e modificaram os mandamentos de Deus. Porém, a Igreja Católica não pôde simplesmente adulterar os manuscritos concernente aos mandamentos de Deus e também tampouco ao que tange o descanso do sétimo dia, pois os judeus possuíam também os registros nos textos massoréticos que constituem a Torá, ou seja, as leis de Deus. Então a Igreja Católica ela montou os seus próprios 10 mandamentos do catecismo e adotou-os como verdade absoluta. Vejo ao lado as diferenças. Vejo então nesta figuração a diferença entre os mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus e os 10 mandamentos escritos pela mão do homem. Bom, então conforme você pode ver nesta figuração que eu coloquei aqui na tela, ao lado estão os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus e do outro lado os 10 mandamentos inventados pela Igreja Católica. Bom, conforme nós podemos ver quais as modificações. O segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens foi retirado. Conveniente, não é verdade? O terceiro se tornou o segundo mandamento e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída então pela guarda do domingo. Para conservar o número de 10 mandamentos, para a discrepância não ser tanta, o que a Igreja Católica fez? O 10º mandamento foi dividido em 2. Não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Vejam só que adulteração grotesca. Então esta foi a alteração predita já pelo profeta Daniel, fora as inquisições, perseguições, massacres do passado, certo? Esta foi um dos cumprimentos, então, da profecia de Daniel, que tal besta mudaria também as leis de Deus e claramente foi o que aconteceu. Além de não haver sequer algum tipo de menção nas Escrituras sobre a troca da santidade do sétimo dia para o primeiro dia da semana, um domingo, a Igreja Católica ela formou tal doutrina herética com base de que o primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição de Cristo, ok? Porém, eu estarei postando ainda esta semana neste canal provas históricas, bíblicas e matemáticas de que o domingo não foi o dia da ressurreição de Jesus. Então, como esta mudança aconteceu? Vamos falar do decreto dominical, que foi promulgado sendo escrito que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Bom, bem logo que Jesus subiu aos céus, o cristianismo começou a ser perseguido terrivelmente. Os grandes e terríveis shows de crueldade no Coliseu eram espetáculos de pura carnificina. Durante muitos anos, os cristãos foram massacrados, perseguidos e mortos. Morriam homens, mulheres e crianças. O grande problema para Roma era que, apesar de perseguir e matar muitos cristãos, eles não conseguiam matar o cristianismo. O fato é que nenhum imperador romano, por mais poderoso que fosse, conseguiu de fato eliminar o cristianismo através de perseguições e massacres. Então surgiu o imperador Constantino I, que foi aclamado imperador por suas tropas no dia 25 de julho do ano de 306 d.C. E ele governou uma parte crescente do Império Romano até sua morte. Então, em seu governo, a fé cristã se tornou a religião oficial de Roma. Constantino teve um papel importantíssimo no início do cristianismo.
Isso porque, a partir do ano de 323, a fé cristã passou a ser aceita e até mesmo incentivada pelos governos romanos, pois foi no ano de 313 que Constantino publica o Edito de Tolerância aos cristãos e é reconhecido como uma religião do Império, que é concedido então a liberdade da Igreja cristã em possuir bens e receber donativos e legados. Pois então, muito estratégico, Constantino decidiu que não iria mais então lutar contra o cristianismo. Ao contrário, iria unir-se a ele, obviamente por questões políticas. Ele resolveu se declarar cristão, fazendo com que o cristianismo passasse a ser a fé oficial do Estado. Porém, Constantino era pagão, amava e servia a outros deuses e guardava outro dia santo. Assim, Constantino parou com a perseguição e o que muitos pensavam que era uma bênção foi, na verdade, uma maldição. Isto porque Constantino começou a introduzir no meio cristão as coisas nas quais ele acreditava. Aos poucos ele foi fabricando um cristianismo que era moldado à sua fé idólatra. Constantino, então, por ser pagão e dentro de suas crenças romanas, ele cultuava o Sol como uma divindade majoritária. Incentivou dentro do cristianismo também a adoração de imagens. Então, no dia 7 de março de 321, Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil referente ao descanso no domingo, ordenando que pessoas do Império Romano, exceto os fazendeiros, deveriam descansar neste primeiro dia da semana. Sendo assim, este imperador que se converteu falsamente, meramente por questões políticas, instituiu através de sua crença pagã como descanso o venerável dia do Sol, também chamado Sol Invictus, que era o primeiro dia da semana, então o conhecido domingo. Bom, então agora, meus queridos irmãos, vocês já sabem de onde nasceram as crenças de que o domingo é um dia santo. Primeiramente, pela imposição do imperador Constantino em inserir no cristianismo um dia de adoração ao Deus Sol, que é no primeiro dia da semana, e também o falso entendimento de que Cristo ele ressuscitou no domingo, o que na verdade não foi, e eu irei comprovar no próximo estudo. Então agradeço a sua atenção, a sua participação, lhe aguardo no próximo estudo. Peço que se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos e saúdo-lhe com a santa paz de Deus. Até o próximo estudo.